sodomitas e os efeminados. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre essas duas passagens, né, que está lá em 1 Coríntios 6,9 e 1 Timóteo 1,10. Né? Eu vou ler 1 Coríntios 6,9, depois mais tarde eu leio 1 Timóteo 1,10. Você leia comigo, ok? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis. Nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, né? E aí vai falando aí o restante desse rol aí daqueles que não herdarão o reino dos céus. E a gente vai começar falando hoje um pouquinho sobre os métodos de interpretação da Bíblia, para a gente poder chegar nas traduções e falar do grego o que aconteceu, né? Existem dois métodos de interpretação da Bíblia. Primeiro, o método literal. É o que hoje, por exemplo, no meio evangélico, né, a maioria das pessoas sabem e percebem. Qual é esse meio? Né? É aquilo que a Bíblia diz. Não há interpretação, né, somente aquilo, praticamente não há interpretação, somente aquilo que é lido. Né? Aquilo que é lido deve ser interpretado literalmente, simplesmente pelo que está escrito. E aí fica bem complicado, porque qualquer pessoa que estude um pouco, qualquer pessoa que tenha de repente estudado um pouquinho mais de línguas, das línguas originais, que conheça um pouquinho mais de história, essas coisas, da ciência, fica um pouquinho perturbada, né? Porque acaba não entendendo algumas coisas. Por exemplo, como a gente vai explicar situações onde a Bíblia não é exata em questões de distâncias, de cidade, né? De tempo, como a gente vai falar, né, de um texto e dizer que ele não tem qualquer tipo de erro, de grafia, né, se nós estamos falando de tradução e a gente não tem um escrito original. Nós temos textos escritos no original, não é? Mas nós não temos os textos originais, não é? Os textos mais antigos que nós temos datam de 350 depois de Cristo, nos papiros mostrando como os pergaminhos, né, perdão, como eram escritos, né, a Bíblia, como as pessoas responsáveis por juntar, né, como eles pegaram os textos, né, e como é complicado esse processo de pegar toda essa palavra. E aí quem interpreta literalmente tem um problema sério, né, porque como é que a gente vai falar de 5.300, né, não 50, 5.300 manuscritos, né, que não conferem 100% um com o outro, né? Onde vão ficar essas sobras, esses negócios que não batem, não é? Como é que você vai dizer onde é que está aí a questão mais correta, mais coerente? A gente sabe que alguns textos bíblicos foram incluídas algumas coisas com o passar do tempo, as comunidades foram incluindo. A gente sabe que Paulo escreveu coisas, né, determinadas coisas, mas existem coisas que foram colocadas nas cartas de Paulo que pertencem ao segundo século, não é? E a gente vê pela forma, pelo grego que é colocado ali, pelo que é abordado naquele momento. Então, quem tem uma visão literalista, aquela visão fundamentalista, acaba tendo alguns problemas, né? As pessoas acabam, né, vivendo igual lá. Tem um texto, por exemplo, diz, como disse o profeta Jeremias lá no Evangelho. Mas na verdade é o profeta Ezequiel que havia dito. E aí acaba a pessoa tendo alguns problemas na hora de explicar isso. Vai dizer que, não, como é que pode? Não aconteceu. Mas existe um outro método, que é o método crítico histórico, que é o que nós utilizamos na teologia inclusiva de uma forma em geral, né? Por quê? Como é que é esse método? A Bíblia ela é interpretada dentro de um contexto histórico. A Bíblia é interpretada entendendo a cultura da época, entendendo a intenção dos autores, percebendo o que o autor queria dizer, qual o sentimento, né? Procurando viver aquele sentimento que ele estava vivendo quando ele escreveu. E isso é muito importante a gente sempre analisar quando a gente vai observar um texto bíblico. Por exemplo, lá em Oséias 4, 6, né, o profeta disse: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento.
porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Então, o próprio Deus, né, deseja que nós tenhamos o conhecimento para ser aplicado, para a gente não fechar os olhos e entender toda uma cultura da época, um contexto da época. E se a gente vai falar de tradução, porque hoje a gente vai falar de traduções, não é? Tem um ditado italiano muito importante, não é? Tradutore, traditore. Quem sabe aí escreve aí, tradutore, traditore, não é? O que é isso, né? Tradutor, traidor. Não tem como a gente traduzir se a gente não conseguir adaptar determinada coisa. E aí como é que a gente vai dizer e credibilizar um texto, né, assim, no total, em 100%, como a gente vai chegar à visão original daquilo se a gente não tem o texto realmente original. E aí há um trabalho, né, há um trabalho da pessoa, há um trabalho da pessoa com o Espírito Santo, há um trabalho de entender a visão, a missão, né, de Jesus e entender a interpretação a partir dele. Né? Eu já falei sobre isso no primeiro vídeo, não preciso estar repetindo. Né? E aí, por exemplo, eu vou pegar um texto hebraico e vou adaptá-lo ao português. Então imagina você pegar um texto hebraico, né, antigo, que não tinha nem... porque o hebraico é uma língua consonantal, ela não tem vogais, não é? Hoje os maçoretas, né, colocaram lá os sinais vocálicos, né, para poder dar o som da vogal, mas imagina um antigo que não tinha, e aí fica muito mais complicado, né? E aí vai fazendo algumas adaptações até mesmo da cultura. E aí o que acaba se contradizendo até do método literal, por exemplo, como é que você vai fazer uma tradução de um texto que às vezes precisa ser como é que você vai colocar um ponto e dizer não, é assim, se aquilo é uma tradução? Por exemplo, nós temos várias traduções, João Ferreira de Almeida, Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, e aí tantas outras. Como é que você vai dizer qual é a melhor, se uma diz uma coisa e a outra diz outra coisa? Por exemplo, no hebraico, eu sei que a gente vai falar hoje de 1 Coríntios 6:9, mas no hebraico, por exemplo, houve um problema seríssimo quando foi traduzir, por exemplo, um salmo, né? Por exemplo, o Salmo 89:17. Eu queria que você abrisse lá no Salmo 89:17, coloca lá e você vai entender uma coisa assim muito interessante, né? Coloca aí também aí embaixo, né? Diz assim: pois tu és a glória da sua força, e pelo teu favor será exaltado o nosso poder. Linda essa passagem, não é? Mas só que no original, essa palavra que foi colocada aqui, isso aqui é a tradução Ferreira de Almeida, que foi colocada aqui como poder, na verdade é chifre, não é? Então como é que é feita uma tradução desse tipo? Então, o teu favor será exaltado, pelo teu favor será exaltado o meu chifre, né? O nosso chifre. Como é que alguém hoje, na nossa cultura, poderia entender isso? E aí o que os tradutores, né, fizeram aqui, por exemplo, no Brasil, né, no João Ferreira de Almeida, aí colocou essa palavra aqui, o poder, né, que na verdade não é poder, né, é carenenu, não é, que significa chifres, né, carenenu do hebraico, eu estou lendo aqui direto no hebraico. E aí é tudo com um sinalzinho, então me perdoe aí. Carenenu, ok? Que significa chifres, não é? Como é que foi colocado? Né? Foi colocado poder, fez uma adaptação. No inglês, por exemplo, eles mantiveram a King James, não é? King James Bible, a versão King James Bible, ela manteve, não? Ela colocou Our horn shall be exalted. Então o meu chifre será exaltado. Mas, por quê? Se a gente vai no contexto e na cultura da época, a gente vai entender. Não é por quê? Porque para Israel, chifre significa o que? A força. Não é? Tanto é que quando foi ungido, quando Davi foi ungido, né? O que o profeta Samuel levou? Levou um chifre, porque o chifre significava o que? A força. Não é? Então, quem entende a cultura da época consegue perceber que não, isso aí não tem nenhum problema. Hoje, se você fala de chifre no Brasil, vai lá, fortalece meu chifre, o que é isso? Estou sendo traído, não é? Então, toda a tradução ela tem essa questão, né? Vai se adaptar, vai se fazer alguma coisa,
vai se pontuar em determinado momento. Então, isso aconteceu em vários textos do Antigo Testamento e aconteceu também nos textos do Novo Testamento. Teve que acontecer isso, ok? Então, vamos lá, 1 Coríntios 6,9, a gente vai entender essas palavras, né, que está escrito realmente no grego em efeminados, né, e sodomitas. Né? 1 Coríntios 6,9, né, não sabeis, né, então tem lá, efeminados. A palavra efeminados é a palavra malakoi, ok, do grego. Malakoi significa mole. Quem puder colocar aí, mole, não é efeminado, ok? A palavra mole, não é? Você imagine só também se fosse efeminado, né? Porque existem heterossexuais, não é, que são efeminados, né? Então seriam esses que não iriam, e os homossexuais que não são efeminados, eles herdariam o reino dos céus, né? Uma coisa assim bem interessante, né? Então Deus é um Deus injusto, né? Só porque ele é efeminado ele não pode, né? E eu acho que vocês já devem conhecer pessoas que são heterossexuais que são efeminados, né? Homens, né? E aí como é que vai fazer? E nem os sodomitas. Sodomitas, a palavra sodomitas significa arsenoikoitai, não é? Que é uma palavra, um neologismo, uma nova palavra que foi criada a partir de Paulo. Antes de Paulo, nenhum texto grego tinha essa palavra. Então era algo assim muito específico, uma gíria provavelmente da época que Paulo colocou para se referir a um tipo de situação que acontecia em Coríntios, né? A gente sabe que Corinto era a cidade da prostituição, né? Até hoje é bem conhecida como isso. Se você estuda um pouquinho de Corinto, inclusive nós vamos ministrar um estudo, né? Um dos estudos aqui vai ser sobre a homossexualidade na Grécia e também em Roma, né? Na verdade que não é a homossexualidade, né? Tem esse livro aqui do Dover, Homossexualidade na Grécia Antiga. Ok, eu vou estar falando com vocês em um dos estudos mais para frente. Vai ser muito legal, um espetáculo, né? Explica aí, tem as imagens lá, né, do que acontecia, de como era vivida o sexo. Não posso falar de homossexualidade no sentido como a gente vive hoje, né? Mas tem as imagens aí das intimidades, dos sexuais, né, assim, do que se pensava. Então um estudo muito bom, e a gente vai estar falando um pouquinho sobre isso, mas hoje a gente não vai falar especificamente sobre isso, a gente fala também sobre Corinto e tudo. Bom, sodomita efeminado, malakoi, sodomita, arsenoikoitai. A palavra desmembrando ela, né, macho e cama, não é? Foi um neologismo de Paulo e é um texto muito obscuro, uma palavra, perdão, muito obscura. O que ele significa, né? E a gente vai ter que tentar descobrir de acordo com a versão da época, né? Com a cultura da época. E a primeira coisa que a gente precisa entender é que não significa nem homossexual, nem homossexualidade, nem é referente ou pertinente à questão da homossexualidade em si, né? Mas se você for literalista, você vê essa palavra efeminada aqui, não, aqui tá vendo? Pronto, ponto. Efeminado já era, assim, já vai perder aí o reino de Deus, né? Vai para o inferno, né? Ok? Vamos lá. Em 1 Timóteo 1,10 também fala, depois vocês podem ver aí, né? Para os devassos, né? Eu acho que é para os sodomitas. Deixa eu escrever errado. Pior que eu não estou com o João Ferreira de Almeida aqui, mas deixa eu pegar aqui só para poder... Eu sei a palavra no grego, mas não sei. Mas eu acho que só está escrito sodomita só. Pelo menos na de Jerusalém está escrito sodomita. Eu não sei na João Ferreira de Almeida. Mas de qualquer jeito, só para poder pegar a ordem, tá? Vamos lá, 10. Os impudicos, os pederastas, perdão. Né? Na Bíblia de Jerusalém está pederastas e na João Ferreira de Almeida está sodomita. Então, os impudicos, os pederastas, os mercadores de escravos, os mentirosos, os perjuros, aqui estou lendo a João Ferreira de Almeida, ok? Então, essa segunda palavra
né, foi colocado aí em João Ferreira de Almeida como sodomita, na verdade é a mesma palavra que foi usada em 1 Coríntios 6,9, asenoikoitai, ok? E aí a gente vai precisar fazer uma interpretação e entender aí o que significavam essas duas palavras, o que poderiam significar, né? Mole, o que seria mole? Também era uma forma de se referir a um tipo de comportamento, não é? E aí, interessante que a Bíblia no inglês, ela colocou duas palavras também, ela não colocou efeminados, né? Ela colocou male prostitutes, ela colocou prostitutos masculinos e sodomitas. E aí tem os comentários da Bíblia Oxford. Eu já falei para vocês que é um sucesso, né? Foi a primeira Bíblia no mundo a ter coragem, né, quando estudiosos, né, não inclusivos, né, tiveram coragem de colocar aqui que é bem grossa, tá vendo? Que esse texto não se refere aos homossexuais. Eu vou ler aqui o comentário dela. O termo grego traduzido, né, the Greek terms translated male prostitutes and sodomites do not refer to homosexuals as inappropriated other translations, né? O termo grego traduzido como prostitutos masculinos e sodomitas não se refere, ok? Por que ela falou prostitutos masculinos? Porque o texto da New Revised Standard, que é o que ela usa, né? Na verdade ela usa o New Revised Standard, né? Não é o King James. Ela usa e está ali, prostitutos masculinos e sodomitas. Não se refere a homossexuais como traduções inapropriadas, né? Pela primeira vez, né, isso foi no ano de 2000 e pouquinho, 2001, se eu não me engano, que ela foi editada. Pela primeira vez uma Bíblia teve a coragem de dizer: olha, esses dois textos não se referem aos homossexuais, né? E aí a gente também vê a Bíblia de Jerusalém, por outro lado, né, também fazendo um texto, né, uma mensagem bem afirmativa nesse sentido, né? Ela pega, como nós já lemos ali, ela vai em 1 Coríntios 6,9 e coloca, né? Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos iludais, nem os devassos, nem os idólatras, nem os depravados. Olha só, no lugar de malacói, ela colocou depravados, nem as pessoas de costumes infames. Ela colocou no lugar de asenoikoitai, colocou o quê? Pessoas de costumes infames. Lá em 1 Timóteo, como nós lemos, não é? Ela colocou, né, 1 Timóteo 1,10, impudicos e pederastas, né? E aí a gente precisa entender algumas coisas em relação ao contexto. Hoje nós não iremos falar sobre isso, mas nós estaremos falando sobre isso um pouquinho mais para frente, quando tratarmos dessas questões, como era o sexo entre pessoas do mesmo sexo em Roma e também na Grécia, né? Como é que a gente vai entender? Bom, na Grécia, por exemplo, havia um contexto de pederastia. A pederastia era a intimidade sexual entre aquele homem mais velho com aquele mancebo mais novo, o homem mais novo. Então todo mundo, né, queria ser levado para aquele homem mais sábio, né, e ele ensinava e passava toda a questão de ensino, de cuidado para aquele jovem menino, inclusive a intimidade sexual também. Era algo da Grécia. Em Roma acontecia algo de uma certa forma um pouquinho diferente, porque não tinha um sistema educacional nesse sentido, mas era bem tolerada a questão do sexo entre pessoas do mesmo sexo, desde que sempre aquele que fosse da classe mais alta tivesse o domínio na relação sexual, né? O que é o domínio na relação sexual? Né? Segundo, era ser o ativo, né? Então eles tinham que ser ativos em relação às classes. Então as classes superiores sempre sendo ativos em relação à classe inferior, né? E aí havia isso. Corinto era uma cidade onde se vivia, tinha muito da tradição nesse sentido e essa questão. Então o que hoje se pensa é que essas duas palavras elas foram usadas no sentido de reprimir esse tipo de divisão que havia naquela época. E é lógico, um sistema dessa forma, onde crianças, ao invés de serem educadas por suas mães, né, eram levadas para outros
homens, para que eles pudessem ter intimidade sexual. E isso era constante, né? Esse beijo depois, quando crescia, ele tinha que ser viver isso e ensinar o outro da mesma forma. Então isso era normal e era natural. Se você estuda e pega aí a literatura grega, literatura hebraica, se você quiser se adiantar, pode até estudar esse livro Homossexualidade na Grécia Antiga, você vai observar bem exatamente tudo isso que acontecia naquela época. Então é importante que você esteja entendendo. Então o que a gente pode ver? Paulo estava reprimindo não um afeto, um amor entre duas pessoas que são do mesmo sexo e tem uma vida a dois, tem uma intimidade, tem um amor, não é, por aquela pessoa. Então a gente precisa entender isso e não ser o que? Literalista, ok? Quando a palavra, na verdade, sodomita, ela foi colocada também nesse texto, eu já tinha falado já no estudo quando eu falei sobre Sodoma, só em 1433. Ela só aparece nos estudos, né, começou a ser usado, né, como um termo se referindo à prática de sexo entre pessoas do mesmo sexo, depois lá de 1433, né, século XV, crise na Igreja Católica. Lembrem que a reforma acontece logo no século seguinte, então eles estavam querendo procurar mudar algumas coisas. A gente sabe que a igreja, também eu vou falar sobre isso num estudo mais para frente, que a igreja dos primeiros séculos ela era tolerante à questão do sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? E como é que a gente sabe disso? Tem provas, né? A gente tem hoje uma literatura que fala sobre isso, a gente acha texto, acha situações, coisas assim, então a gente acaba chegando lá. Então a palavra sodomita ela foi criada mais ou menos desse tipo, né? Lembre que a reforma protestante estava lá em 1517, teve o Concílio de Trento, então estava aí todo mundo vivendo essa questão. Bom, aconteceu isso e é bom hoje a gente ver assim, a evolução, né, das traduções, de pessoas que pensam um pouquinho e têm uma mentalidade assim, de ir mais a fundo do que significava mesmo o texto original. E aí a gente teve aqui a Bíblia de Jerusalém, que ela, na tradução dela, ela colocou depravados de pessoas de costumes infames, que é o sentido original do que o texto estava querendo dizer. A gente não sabe exatamente a palavra que Paulo tinha para aquela situação, mas a gente pode dizer, olha, era uma situação como essa, né? Era uma situação de depravação, era uma situação de uma pessoa ter um costume infame, não é? Daquela época, não é? E hoje, né, pela primeira vez eu vou falar sobre isso. Na verdade, essa Bíblia que eu ganhei, alguém mandou para mim, alguém, não sei, foi um irmão, ele falou: pastor, você tem que ter essa Bíblia, chama-se A Mensagem, Bíblia em Linguagem Contemporânea, ok? Ela é muito legal. Na verdade, não, é um texto, né, onde um pastor escreve, e ele vai no sentido original, mas escreve na linguagem contemporânea, na linguagem de hoje. E ele foi muito feliz na tradução que ele fez desses dois textos, né? E aí eu vou ler com vocês a 1 Coríntios 9:10, na versão da Bíblia A Mensagem, né? Muitos inclusivos hoje preferem até usar. Eu ainda gosto muito da João Ferreira de Almeida, apesar da palavra sodomita efeminada lá. Vamos lá. Não percebe, olha só que legal, né? Não percebe, 1 Coríntios 6, 9 e 10. Não percebem que esse não é o caminho de se viver? Os injustos que não se preocupam com Deus não farão parte do seu reino. Quem usa e abusa das pessoas, do sexo, da terra e de tudo que nela existe, não se qualifica como cidadão do reino de Deus. Estou falando de libertinagem heterossexual, devassidão homossexual, idolatria, ganância e vícios destruidores. Linda essa passagem. Muito bem estruturada, não é? Então veja, o que eles falam? Libertinagem heterossexual. Por quê? Na verdade, esse tipo de prática que havia no Império Romano, na Grécia Antiga, esses costumes que foram sendo levados, helênicos, levados para as comunidades, né, onde a igreja foi inserida, nós tínhamos heterossexuais que praticavam atos contra a sua própria natureza heterossexual,
nós temos então uma libertinagem heterossexual. Ele foi bem no sentido, inclusive no início, ele fala, quando ele fala de como ele escreveu, fez a tradução, aqui ó, a mensagem é uma Bíblia de tradução contemporânea da Bíblia com base nas línguas originais, não é? Que procura preservar a linguagem do dia a dia, seus eventos e ideias, né? Então, ele, em cima dos originais, ele tentou colocar aí uma linguagem contemporânea, mas não deturpando a palavra, não deturpando a Bíblia, né? Em 1 Timóteo 1,10, ele bota lá, é óbvio que o código da lei não é dirigido a pessoas responsáveis, mas aos irresponsáveis, que desafiam a autoridade e não pensam no que é certo a respeito de Deus, da vida, do sexo, da verdade e assim por diante, né? E aí tirou a palavra sodomita e efeminado, né? Brilhante, parabéns aí, até para a editora Vida, né? Porque é uma editora evangélica, né? E vocês sabem que eles, né, gostam aí de puxar sardinha muitas vezes para algumas coisas, então ela foi publicada pela Vida e colocou desse jeito, né? Nós temos uma boa tradução aí, né, nessa linguagem contemporânea, e também a Bíblia de Jerusalém, que usa um texto muito bom, né, bem elucidativo em relação a essa questão. Você lê lá, você não, pessoas de costumes infames, depravados. Eu não tenho costumes infames e eu não sou nenhum tipo de depravado, né? Eu conheço centenas, milhares de pessoas que não vivem essa história de ter uma vida depravada dentro de uma orientação sexual. Então, foi bem colocado. Mas também nós temos aí os textos, né, que são usados contra os homossexuais, e editoras, né, que se vendem porque querem condenar, né, os homossexuais, e aí acabam deturpando essas palavras, né? E aí é o caso de 1 Coríntios 6,9 na versão da linguagem de hoje. Então, se você ver lá a linguagem de hoje, você não compra essa Bíblia, ou se você comprar, você risca e coloca lá depravados e pessoas de costumes infames, né? Que ela diz assim, ó: vocês não sabem que os maus não terão parte no reino de Deus? Não se enganem, pois os imorais, os que adoram ídolos, os adúlteros aí botou aqui, e os homossexuais. Mas se a gente vai lá no original, como é que você vai lá no original? Eu já expliquei, por isso eu estou com a Bíblia em grego aqui. Não estou. Mas você pode também na internet, você pode achar uma Bíblia, deve ter uma Bíblia online, né? Você bota lá o texto em português e você pode colocar do lado o texto em grego. Você vai achar essas duas palavras que eu falei com você, não é? E aí tem essa versão na linguagem de hoje que deturpou a Bíblia, né? Na verdade, isso aqui é uma clássica deturpação da Bíblia, só para poder condenar os homossexuais, porque a palavra homossexual foi escrita só em 1869, não é? Um escritor austríaco escreveu, né, criou essa palavra, né, pela primeira vez em 1869. Como é que uma palavra, um escrito de 2000 anos ia ter essa palavra, né? Então fica meio complicado, né? E nós temos também a nova versão internacional. Não comprem também a nova versão internacional, é a preferida dos fundamentalistas, não é? Você sabe, tem algumas editoras de alguns pastores evangélicos fundamentalistas, que não preciso perder meu tempo aqui para ficar citando, porque a gente não fica na contemporânea, a gente não fica perdendo tempo falando mal das outras igrejas. Outras igrejas falam muito mal da gente, né? Mas a gente não fica perdendo aí tempo com isso, né? Então, a NVI ela colocou, né? Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar. Nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos herdarão o reino dos céus. Imagina só como é que vai ficar a questão, né? Ele colocou, fez a questão de botar ativos e passivos. Então acaba sendo aí muito complicado, né, a situação aí, se a gente tem uma visão literalista. Então chegou um texto bíblico para você, que está aqui, ó: os homossexuais ativos e passivos não herdarão o reino dos céus. Está aqui, você já vai ser condenado. E aí a gente acaba ficando aí, né, como é que a gente vai fazer? Mas não, a gente tem que entender que há sim um estudo das línguas originais, que a gente pode chegar
ao real significado dela, ou tentar aproximar-se mais do significado, como a própria Bíblia, a mensagem fez, como a Bíblia de Jerusalém fez também. Isso não é nenhum problema. E aí a gente pode se ver incluído no reino dos céus, não é? Até o próprio texto sodomita, não é? Eu não vou citar a fonte, não, acho, porque eu não estou com o livro aqui. Mas existem alguns livros, né, alguns teólogos inclusivos norte-americanos que citam que a palavra sodomita foi tentar aproximar-se do abuso sexual, né, porque Sodoma, na verdade, não foi uma prática de sexo homoafetivo, foi abuso sexual. Então eles colocaram a palavra sodomita porque esse texto se referia à questão do abuso sexual por conta da pederastia, não é? Então a gente pode ver também essa questão, né? Esse autor é o... deixa eu falar, né? Esqueci o nome dele. Mas é do livro The Children Are Free, ok? Eu acho que eu tô com ele aqui. Peraí, que eu mostro para vocês também. Tô com ele aqui sim. É o Jeff Miner e John Tyler Connolly. Esse aqui é The Children Are Free, ok? Ele fala um pouquinho, ele explica que na verdade a Bíblia americana colocou a palavra sodomita por conta de tentar chegar próximo da questão do abuso que houve em Sodoma e não da homossexualidade, ok? Enfim. Então a gente acaba aí um pouquinho essa explicação sobre a questão dessas duas palavras, né, que tem um termo assim muito obscuro e que vocês sabem, né, obscuridade é um terreno fértil para fundamentalista colocar aí suas condenações, né? Então eles vão lá, usam e aproveitam aí, mas na verdade eles estão errados, né? Bom, gente, quem ainda não se inscreveu no canal do Clínica do Coração, você vai lá, acessa, se inscreva. É muito importante que você se inscreva lá, né? Assim, ajuda o nosso canal a crescer, nossos vídeos ficarem lá em cima. Em uma semana tá batendo mais de 1000 de cada vídeo que a gente posta, né, de Bíblia e homossexualidade, mais de 1000 visualizações. Isso assim está sendo assim bem importante, né? Não deixa de adquirir a Bíblia Sem Preconceitos, tudo que eu tenho falado, né? Tem aí, eu descobri que a Bíblia Sem Preconceitos é um best-seller, gente. Não é porque eu estava vendo no outro dia um autor, um autor brasileiro, né, de homoafetivo, ele falando que tinha vendido 2000 livros, né? Eu falei, gente, deixa eu ver quanto que é um best-seller. Aí disse que 15 mil livros vendidos já é um best-seller, né? E aí, né, a Bíblia Sem Preconceito já passou disso já há muito tempo, né? Então, você está aí com um best-seller aí, ok? Em mãos aí perto de você, né? Você pode aí tá adquirindo, né? Vai no site igrejacontemporânea.com.br, tem lá um link, loja virtual, e nós temos aí você pode estar adquirindo, a gente entrega para o Brasil inteiro, vai para fora do Brasil também, e aí tem uma outra forma, você pode estar entrando em contato com a gente, e você vai ajudar a obra missionária da Igreja Contemporânea adquirindo o livro A Bíblia Sem Preconceitos. Apesar de eu ter escrito, eu doei os direitos, né, para a igreja. Hoje a igreja quer ajudar da obra missionária da igreja. E por falar em obra missionária, lá em 2 Coríntios 9, a gente está falando de Coríntios, né, 9:6, diz: aquele que semeia pouco, pouco também se fará. E o que semeia com fartura, com abundância também se fará. E semear é uma grande bênção. Eu queria muito que vocês nos ajudassem, né, a semear esse evangelho inclusivo, né, semear através da tua oferta, do teu dízimo. Talvez você não possa ir lá para Porto Alegre, como a gente tem ido, ir para o Espírito Santo, ir para a Bahia, como nós temos ido, mas você pode, através da tua oferta, ajudar, não é? Hoje, o Brasil inteiro clama por uma contemporânea, e a gente depende da sua ajuda, a gente depende da sua, boa vontade de ser dizimista na igreja contemporânea. Que Deus toque você hoje, para você, a partir de hoje você dizimista na igreja contemporânea, eu vou estar ajudando, porque isso vai permitir que a gente possa alargar as nossas tendas. A gente quer hoje avançar mais, mas a gente depende. Eu não tenho vergonha de falar, de falar sobre oferta, sobre dízimo. A palavra diz, naquele que semeia, então se você semear, você vai colher. Vai colher bênção, vai colher em vida, em vitória aí para muitas pessoas, né? Porque o Brasil inteiro clama por uma contemporânea. Hoje eu tive contato até de um belga, uma pessoa lá da Bélgica me escreveu e falou: pastor, nós precisamos de uma igreja contemporânea aqui, não é? Então vocês sabem, né? Vocês veem aí gente de Portugal, escrevem pra gente, Estados Unidos, vocês veem aí sempre nos comentários gente
da América Latina. Então, nós precisamos, nós só conseguiremos fazer isso se você for fiel, se você ajudar, se você semear. Então, que Deus toque no seu coração para você semear assim no nosso ministério e a gente conseguir avançar. A gente precisa, né, esse dinheiro vai ser revertido em passagem aérea, em lugares para a gente poder estar alugando imóveis aí pelo Brasil inteiro, ok? Bom, gente, a gente vai começar aí com as perguntas. Vamos lá. Aqui, ó, Leandro Pacheco. Já pensou Bélgica e Portugal? Pastor, você já ouviu algo daquela Bíblia Graça sobre Graça? Já o autor tinha até entrado em contato comigo há um tempo, mas eu nunca não peguei, não li também ainda ela. Parece que ainda vai ser publicada ainda, não é? Diego Blassone. Pastor Marcos, boa noite, Tatuapé. Tudo bem? Saudade dos meus filhos do Tatuapé, sempre aí com a gente. Tenho muitos anos caminhando com a Bíblia de Jerusalém. Posso continuar com ela na essência, a Bíblia de Jerusalém? Claro, deve, né? A gente usa bastante, assim, principalmente para a parte de estudos, né? Eu já falei sobre isso, porque a Bíblia de Jerusalém ela tem uma linguagem assim, muito densa, né? Para quem quer fazer leitura devocional, né? Mas tem gente que gosta, se adapta bem. Então, se você tem prática, já se acostumou a ler ela, você pode estar fazendo, né? Por exemplo, nos meus estudos, eu só uso a Bíblia de Jerusalém, né? Onde eu estudo, né? Inclusive, a gente só usa a Bíblia de Jerusalém, a gente não usa outra Bíblia, né? Hoje, a Bíblia de Jerusalém é a Bíblia dos estudos, é a Bíblia do doutorado, do mestrado em teologia, né? PhD em teologia, só se usa a Bíblia de Jerusalém, né? Não usa outra Bíblia, não, outra tradução, ok? Davi Ribeiro, o que o senhor acha de masturbação sendo solteiro? Davi, é uma pergunta mais pro clínica do coração, né? Mas assim, tem duas, a gente não pode ser hipócrita, né? E por exemplo, tem um casado, né? O casado, né, é inadmissível, né, que ele tenha um companheiro. O que ele está fazendo se masturbando se ele tem um companheiro? Né? Então tem que ser lá e viver uma vida de fidelidade, estar com um companheiro e sentir prazer. O namoro, o noivado, o casamento, ele tem que levar você a viver uma plenitude de intimidade, de relacionamento com a pessoa, né? Agora já o solteiro tem duas questões, né? A primeira delas é assim, como ele vai buscar isso, né? Então ele vai para site, ele vai ficar no site olhando, né? Buscando pessoas no site e indo para esses sites aí, vendo promiscuidade, então assim, isso é pecado, né? Agora, eu vou ser muito sincero, né? E uma vez eu falei até isso para um oficial, né? Ele ficou lá, ele disse que ele ficou desesperado, ele ficou sem fazer, sabe, se masturbar durante muito tempo, né? E um dia um cara chegou em cima dele e aconteceu, né? Acabou pecando, errando, e foi muito ruim para ele, foi muito ruim para o ministério dele, né? Porque ele fez um negócio assim. E aí eu falo, né? Entre a pessoa se masturbar, né? De repente está lá de noite, aconteceu, né? Assim, e tudo, e pecar, né? Assim, com uma outra pessoa, né? O outro vai gerar muito mais consequências, né? Então é melhor isso, né? Pastor, podemos associar Sodoma e Gomorra? Foi destruído também pela idolatria, apesar de práticas promíscuas. O que acontecia lá, não é, lá fala em Ezequiel, né, que ela era soberba, ela não praticava a lei da hospitalidade, que era uma lei lá do deserto. A gente pode observar como o pessoal vivia numa questão de promiscuidade, numa questão de abuso sexual, não teve lá o abuso, então isso acabou acontecendo por conta dessa questão, ok? Walter, Deus abençoe a todos. Valdir Benedetti, pastor, gostaria de saber sobre a passagem em que fica claro que Davi tinha relações com outro homem, ok? Semana que vem, Valdir, nós vamos falar sobre esse homossexual que encontrou-se com Jesus, e na outra eu falo sobre Jonatas e Davi, ok? Sobre essa passagem a gente vai estar explicando aí, ok? Boa noite, paz do Senhor. Rondonópolis, Mato Grosso. Pastor, tem perspectiva de vir para Mato Grosso? Pois é, foi o que eu falei, a gente quer chegar nos lugares, né? A gente tem que orar para Deus mandar a provisão do céu, né? Deus abençoar, tocar nos corações aí. Deus escolheu vocês aí para poderem estar abençoando a obra do Senhor, né? Ofertando, adquirindo uma Bíblia sem preconceito, ajudando aí para a gente poder estar fazendo isso. Hoje falta
hoje a questão financeira hoje é primordial para a gente poder estar avançando, ok? Sidney, a paz, pastor, a paz, Sidney. Anderson, vamos lá. João, gente, é tão incrível esse ministério. Eu sempre amei me sentir na presença de Deus, mas eu saí após ser julgado por minha orientação sexual. E agora, vendo esses comentários, vendo que pessoas vivem minha realidade adorando a Deus assim, reunido pelo Facebook para adorar a Deus, isso é tão lindo e incrível. Parabéns, né? João Marcos Martins. Você é da onde, João? Vamos lá. Lucas Uchoa. Boa noite, pastor. Recife, Pernambuco. Leandro Forte. Isso aí. Charles Moura. Pastor, a Bíblia condena os ativos e os passivos, então o versátil vai entrar no reino do céu? Só Jesus na vida deles. Pois é. Esqueceram, né? Na verdade é porque eles não sabem que tem isso, né? Quem é que perguntou o Charles? Eles não sabem que tem essa questão. Eles pensam que é só uma coisa e outra é só outra coisa. Eles querem englobar tudo, né? Mas daqui a pouco vai sair a próxima versão da Bíblia NVI com os versáteis, né? Jefferson, João, a ICC te ama. Wagner, consegui parar aqui no trabalho, agora vou ver o estudo. O Emerson Alcântara, a verdade é que sempre farão a exclusão de alguns na Bíblia. Rejeitaram Jesus, tentaram se opor a Pedro, quando mesmo disse que o Senhor mandou pregar aos gentios, já fizeram isso com os negros, agora somos homossexuais. As mulheres também já fizeram isso, né? Creio no renovo de Deus através da igreja inclusiva, não é? É Deus, né, sempre fazendo isso. Você vê que é uma história, né, bem interessante, né, que Deus sempre na história ele tenta novamente abraçar os excluídos, né? Você vê que Jesus chegou, ele foi atrás dos excluídos, ele foi atrás dos samaritanos, acolheu a todas as pessoas que estavam à sua volta e se sentiam excluídas. Ele tocava no leproso quando ninguém podia, a mulher do fluxo de sangue, que era a outra excluída, e ele também ia lá. Então, graças a Deus, isso tem sido uma bênção, né? O Lucas Uchoa, pastor, o senhor tem previsão de vir aqui a Recife? Ainda não. A gente não tem muita previsão assim de quando e como vai começar. Depende muito das pessoas. Como a gente abre uma igreja, né? Pessoas entrando em contato. Então você que deseja, né? Entra em contato com a gente. E aí você entra, você adiciona a gente nas redes sociais, a gente vai falando. E aí a gente vai sentindo, né? Vai no retiro de carnaval. A gente está tentando aí ver se a gente faz ou não. A gente precisa estar sentindo tudo. Então é muito importante, né? Vocês estarem em contato de forma para a gente poder estar avançando aí nesses propósitos aí, né? A gente está começando no Nordeste através da Bahia, né? A gente tem orado muito e aí o restante Deus vai estar fazendo, ok? Então, estou vendo aí as questões das perguntas. Previsão de vir a São Paulo. São Paulo, quando eu ficar bom desse pé aqui, eu vou visitar todas as igrejas. Estou morrendo de saudade de todo mundo, né? Passar igreja por igreja, ok? Bom, gente, nós vamos estar orando e eu queria que você me ajudasse, né, nessa oração. Uma oração para abençoar vidas, uma oração para que o Evangelho de inclusão possa chegar a todas as pessoas sem preconceitos, ok? E a gente precisa da sua ajuda nisso, né? A gente orar para que o Brasil seja abençoado, seja alcançado pelo Evangelho de inclusão, para que a Igreja Contemporânea possa continuar vivendo esse papel. Vinícius, paz, pastor, os fundamentalistas focam muito nos textos que falam sobre os homoafetivos masculinos. Há textos que são mal interpretados, falando de lésbicas ou outras variações sexuais. Não, as mulheres, você vê que quase não há nada que possa falar, né, assim, de intimidade ou textos usados contra as lésbicas, né? São mais esses daí, ok? Então vamos estar orando nesse momento aí para que Deus possa estar abençoando o nosso país, né? Abençoando as mentalidades, né? A visão que muitos homoafetivos ainda têm da igreja, né? A igreja é um lugar para poder acolher, amar a todas as pessoas, né? A gente poder estar abençoando e vivendo uma história de amor aí e de inclusão com essas pessoas, ok? Então vamos orar nesse momento, ok? Senhor Jesus, nós oramos por esse país, oramos, Senhor, para que o Evangelho, Pai,
esse evangelho, Pai, pregado, Pai, para acolher pessoas, vidas, Senhor, homossexuais, Senhor, possa alcançar, Senhor, os 4 cantos desse país. Ó Pai, que cada pessoa que hoje está de um estado aí, Senhor, acompanhando a gente, possa ser abençoada de uma forma muito especial. Deus, em nome de Jesus, quebra essas barreiras, ó Pai, essas barreiras, Senhor, que tem muitas vezes impedido a gente de alcançar outros lugares. Deus, em nome de Jesus, dá provisão, Senhor, prospera, Senhor, os teus filhos, prospera, Senhor, esses que semeiam, Pai, na tua casa. Nós oramos por esses, Senhor, que através de uma Bíblia sem preconceitos, que através do seu dízimo, Senhor, mensalmente em nossas contas, Senhor, ajudam a gente a crescer, ó Pai, e alcançar. Obrigado, Senhor, por esses missionários, Senhor, que hoje estão fazendo esse papel, indo, Pai, pastores do Rio de Janeiro, de São Paulo, de Minas Gerais, Senhor, que vão, Senhor, a outras cidades, Senhor, para falar desse amor inclusivo. Senhor, sustenta eles também. E Deus, levanta, Pai, uma nação, um exército sobre vários de ossos secos, Senhor, tu levante um grande exército, Senhor, que vai abençoar o país, abençoar, Senhor, a nossa comunidade, abençoar, Senhor, esses que sofrem tanto. Senhor, alcança através desse vídeo a milhares de pessoas, Senhor. Abençoe, transforme, Senhor, e traz, Senhor, para ti, Senhor, essas tuas ovelhas, Senhor, perdidas da casa de Israel. Sê com cada uma delas, Pai, eu abençoo cada um que assistiu, ficou aí até agora assistindo essa transmissão. Deus, em nome de Jesus, assim oro e assim eu agradeço. Amém e amém. Então, não deixem de adquirir a Bíblia Sem Preconceitos, não deixem de se inscrever no canal Clínica do Coração. Vai lá no YouTube, Clínica do Coração, e se inscreva lá. Tchau, tchau. Que Deus abençoe a você. Tchau. Se o Clínica do Coração tem feito bem a você, você pode agradecer se inscrevendo neste link aqui abaixo. Assim você ajuda o nosso canal a crescer e a sermos destaque no YouTube. Você também pode nos adicionar em nossas redes sociais, Instagram, Facebook e Snapchat.